Olá a todos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou Guilherme Seis, médico terapeuta natural. Estamos juntos aqui para mais uma atividade da capelania do Associação Restauro Integral. Nós que estamos aqui na classe bíblica, escavando a verdade, procurando aprofundar o nosso conhecimento na palavra de Deus. E certamente assim prosseguimos na companhia do Senhor. Eu quero lhe convidar para fazermos juntos uma oração para começarmos o estudo de hoje a respeito do estado da alma após a morte, todos os seus desdobramentos, falando sobre a ressurreição, sobre o inferno, sobre limbo, sobre purgatório e tantas outras coisas aos quais nós desejamos conversar. Vamos então mais uma vez orar? Por favor, assim como estás, feche seus olhos, cubra sua fronte e falemos com o Senhor. Ó Pai de amor, de graça e de bondade, Santo, eterno Deus, nós lhe agradecemos, Senhor Deus, por tua infinita bondade e misericórdia. E gostaríamos de pedir que tu guie, dirija e conduza esse momento, aprofundando, Pai, o nosso relacionamento contigo, a sabedoria e o conhecimento que quer nos dar, para que possamos crescer em graça e conhecimento de ti, não sermos enredados pelo inimigo, não sermos envolvidos pelos falsos enganos, e realmente, ó Pai, nos aproximarmos de ti, porque te interessa que os verdadeiros adoradores te adorem em espírito e em verdade. A tua palavra é a verdade, tu és a verdade, por favor. Ó Senhor, abre o nosso entendimento e nos ensina aquilo que tu quer que venhamos aprender. Repreende o mal que há em nós e o devorador que de perto assola, e uma vez mais leva avante o teu reino em nossa vida. Ó, oramos por nossos familiares e queridos, por cada um que tanto precisa de nós, cada uma das pessoas que ainda vão assistir também essa gravação. Em nome e no amor de Jesus nós oramos, agradecidos e entregues a ti, para a libertação do mal, para a honra e glória do teu nome em nossa vida e em todo o mundo. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, meus amigos. Vamos então colocar a apresentação do nosso estudo de hoje. Vamos já estar partilhando com os amigos, então. Então, nós vamos estar estudando hoje um pouco mais sobre o estado da alma após a morte, né? E assim nós vamos aí estar aprofundando cada vez mais esse conteúdo. Como já me apresentei, eu sou o Guilherme Sens, hoje estamos sendo o instrutor bíblico aqui da classe bíblica Escavando a Verdade, dentro do projeto da capelania da Associação Restauro Integral. Então, desde o princípio do mal na entrada, né, aqui, da entrada do mal nesse mundo, existiu uma mentira: certamente não morrereis. E aí, isso que foi propagado ao longo da história, nas suas mais diferentes vertentes, e fazem com que o ser humano se distancie da verdade bíblica. E nós vamos então estar aprendendo um pouco mais sobre isso ao longo desse estudo de hoje. Será um estudo bastante aprofundado, nós tentaremos aí trazer vários textos bíblicos. Eu vou também estar deixando dois materiais para os amigos, um material mais resumido e todas as passagens desse material no segundo, aqui na descrição do vídeo, tá? E se você está aí assistindo a gravação desse vídeo, ela ficará gratuitamente no nosso canal do YouTube, tá? Vai ser disponível de forma pública. E aqueles que quiserem podem também se tornar aí membro do nosso canal e contribuir com o nosso ministério, ok? Então vamos estudar um pouquinho o que acontece com a alma após a morte. Nós vamos falar sobre esse importante tema, tá? Que vai literalmente aí tocar a todos nós. Vamos explorar esse assunto à luz das Escrituras, procurando compreender o seu significado e encontrar aí conforto nas promessas de Deus. Teremos alguns princípios, né, para estudar a Bíblia, tentaremos estudar a Bíblia como um todo, então vamos considerar tudo que a Bíblia fala sobre esse tema. Nós vamos ter tempo para estudar todos os textos aqui, por isso que eu vou deixar os textos para vocês estudarem também, mas veremos os principais e os seus significados. Então, a gente vai estudar a Bíblia como um todo e dentro do todo, pegando as passagens que a Bíblia menciona sobre o estado da alma após a morte, e nós aprofundaremos um pouco a respeito disso. Entenderemos as parábolas como ilustrações,
tá? Ilustrações que foram proferidas em especial por Cristo para facilitar o entendimento, sendo que na Bíblia facilmente estão identificadas como sendo uma parábola, como tendo ali um contexto que é um contexto figurativo para trazer lições importantes para o dia a dia. Então, ela tem uma lição principal e ela não é uma realidade em si. Uma das primeiras parábolas da Bíblia vai falar da conversa existente entre as árvores. E sabemos que as árvores não conversam com falas, apenas de forma bioquímica, né, entre elas ao soltar aí os seus feromônios a nível do vento. Então, vamos começar entendendo bem, já que vamos falar do estado da alma, começar entendendo bem o que é a alma e alguns também das suas semelhanças, as palavras que têm um contexto bastante parecido dentro da explicação bíblica. Estudaremos em especial as traduções da palavra alma e também da palavra espírito. Então, assim, vamos explorar a origem, os significados e a interpretação desses termos fundamentais na compreensão da natureza humana segundo as Escrituras. Gênesis 2, verso 7, nos diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, ruach, e o homem passou a ser alma vivente. Ele não recebeu alma vivente, ele não tem uma alma, ele passou a ser uma alma vivente. Isso é extremamente importante. Nós vamos estar vendo isso aí ao longo do estudo de hoje. Então, ser uma alma vivente é ser vivente, é ser um ser humano. Quando Deus formou ali o boneco de barro com as suas próprias mãos, formou o corpo humano, trazendo ali os elementos que compõem o solo, que também compõem o ser humano. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, um dos principais elementos que formam a matéria orgânica, também são elementos comuns no solo e formou aí o ser humano dessa forma. E quando o ser humano uniu o corpo, a mesma ilustração aqui como sendo uma lâmpada, e ele recebe a energia viva, o fôlego de vida, a energia viva que é o espírito, então ele passou a ser alma vivente e a lâmpada acendeu, tornou-se viva. Essa é uma ilustração que nos ajuda a entender um pouco dessa dimensão aí do que é, biblicamente falando, esses três termos: corpo, alma e espírito. Vamos, então, avançando mais uma vez dentro desse contexto. Alma, do hebraico nefesh, né? No Antigo Testamento, ela é vista dessa forma. Ela aparece cerca de 377 vezes e frequentemente é traduzida por pessoa viva. Ela se refere a um princípio vital que anima os seres humanos. Já espírito, ruach, o hebraico ruach, traduz como sendo fôlego de vida que Deus soprou no ser humano. Já no Novo Testamento, alma é entendida como psique, e vem dessa palavra que ocorre 105 vezes no Novo Testamento, sendo traduzido por alma em 58 vezes dela. E no Novo Testamento, já escrito em grego, já espírito é chamado pneuma, também tendo a ver com fôlego, com ar. Aqui é traduzido basicamente se referindo à essência espiritual, ao fôlego vital. Então, há uma distinção básica na Bíblia entre alma e espírito. A alma ela representa a vida, a individualidade, e o espírito ela está mais ligada à conexão com Deus e a esse aspecto vital. É assim que nós entendemos isso dentro do texto bíblico. Existem, claro, algumas doutrinas relacionadas a isso dentro do entendimento humano. Então, há uma dicotomia, duas coisas, e tricotomia. Se entende em três partes ou em duas partes. Na tricotomia, ela vai dividir o homem constituído por corpo, espírito e alma. E na dicotomia, vai dividir apenas em duas partes, defendendo que o homem é formado do corpo e alma, sendo que a alma e espírito uma só coisa. Isso é uma parte imaterial do homem. Há aqueles que diferenciam ainda a alma
como sendo algo intermediário entre o físico, corpo, e o etéreo, espírito. São vertentes do entendimento humano, mas não necessariamente dentro aí do entendimento mais profundo do entendimento bíblico. Então, vamos começar a aprofundar um pouco mais. Ainda no Velho Testamento, conforme nós já mencionamos, vem do hebraico nepresh, alma, usado somente 3 vezes no Velho Testamento, significando para reviver a si mesmo ou tomar alento. São 752 vezes que ela é traduzida de 44 maneiras diferentes. E basicamente todas as maneiras diferentes estão agrupadas em 4 classes distintas, como criaturas, como pessoas, como vidas ou até mesmo como desejo. Pegou o espírito da coisa, pegou a alma disso, foi lá no fundo da alma. São vários sentidos que mesmo na língua portuguesa nós também damos. Então, das 473 vezes por alma, é mencionado dentro ali 118 por vida, 29 por pessoa, 15 vezes por corpo, 5 vezes por morte, 4 vezes por vontade, e ainda também temos apetite, lascívia e tantas outras traduções comuns possíveis dentro desse contexto. Nas definições de alma, né, se nós formos aí nos diferentes comentários bíblicos, diferentes autores, Genésio nos traz que a alma também é vista como um fôlego, um espírito vital, o mesmo que o grego psique, e o latim ele anima, mediante o qual vive o corpo, a saber, é o princípio de vida manifestado no fôlego. Já Hastings nos traz que a alma é usada no Velho Testamento para qualquer ser animado, quer o humano, quer animal, ao passo que o espírito é o princípio universal que comunica a vida proveniente do Criador. Vincent nos traz que é o princípio da individualidade, a sede das impressões pessoais, a sede dos sentimentos, desejos, afeições e também a das aversões. Já Nefresh, na Bíblia, Nefresh se refere a seres humanos, deve ser propriamente ser traduzido por pessoa. Aí temos isso de vários textos bíblicos, aqui exemplificado 2 de Gênesis e 1 de Levítico. Também é traduzido por vida. Em muitos contextos, no contexto Nefresh é o melhor por vida, enfatizando o aspecto vital do ser. Então, no grego, agora, no Novo Testamento, né, das 105 vezes que ocorre a palavra psique, que seria a tradução grega para alma, né, 58 vezes é traduzida por alma, né, e 40 vezes traduzida por vida, aí ao longo do Novo Testamento. Então, a vida a alma, ela come, ela jejua, ela engorda, né? Ela tem uma atitude, a alma trabalha e pode também ter preguiça, assim como nós vemos ali em Isaías e Provérbios. Ela pode morrer também. Josué matou almas à espada, né? Então, ela também é traduzida por pessoa, a alma de Jesus, a pessoa de Jesus esteve no inferno, no sepulcro, mas ressuscitou. E essa ideia, esse conceito de imortalidade na Bíblia, como que isso é visto? De que forma isso é percebido? Já essa ideia de imortalidade humana, nós percebemos que presentemente não existe alma imortal, porque só Deus possui a imortalidade, segundo 1 Timóteo 6,16. Se o homem tivesse em si mesmo, inerentemente, uma imortalidade, não haveria necessidade de Cristo vir morrer para trazer-nos ao que nós já tínhamos. Agora somos todos, então, mortais, segundo a palavra de Deus, segundo entendemos em Isaías 51, verso 12. Já há uma imortalidade futura, porque quando aceitamos o Evangelho, alcançamos a imortalidade no dia de Cristo e na ressurreição. Então, será uma imortalidade condicional a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus. E enquanto continuarmos fiéis ao Senhor, teremos novamente, assim como Adão e Eva tinham, acesso à árvore da vida. E é o acesso à árvore da vida que mantinha Adão e Eva não eternos, mas imortais. Eterno apenas Deus. Tá? E imortais no real sentido do termo, também apenas Ele. A imortalidade de todas as outras criaturas é uma imortalidade condicional à fidelidade à fonte da vida. Enquanto estivermos conectados à fonte da vida, permanecemos vivos. Ao nos desconectarmos dela, perdemos
a vida em si, ou seja, deixamos de existir, morremos. Então, vamos sempre tentar entender isso, né? A origem da crença da mortalidade da alma está onde? Está no engano original. O que o diabo, através da serpente, disse à mulher: é certo que não morrereis. E ali se percebeu o engano. Então, Satanás continua ensinando através dos séculos, de maneira insidiosa e constante, que o homem não morre, tá? Só vai para um outro estado, uma outra forma, apenas uma transição ocorre. E isso é aceito generalizadamente pelo ser humano em todas as épocas. É um ensino originário como o diabo e que continua tendo um extraordinário sucesso, desde que é aceito por quase toda a humanidade. E o que é espírito? Vamos tentar entender isso aí, né? Então, do dicionário teológico do Novo Testamento, nós temos que espírito é visto como vento, como respiração, como vida. É o princípio que dá a vida física, é o poder criativo de Deus. W. Vine nos traz que o espírito é o princípio de vida dado ao homem por Deus. E do comentário bíblico adventista, nós tiramos que ele é a respiração, vento, elemento vital e também muitas vezes entendido por mente. Então há uma diferença aí dentre os conceitos, né, resumidamente, entre espírito e alma. O espírito é o princípio de vida, é algo mais geral, ocorre em todos as criaturas. E alma é algo individual, é algo pessoal, é algo mais assim particular dentro desse contexto. Então, vamos começar a buscar aí algumas visões, então, disso. Há uma distinção, segundo muitos estudiosos, né? Se pegarmos, por exemplo, a Enciclopédia Internacional de Padronização do Estudo Bíblico, ela vai dizer que o espírito, a pneuma, é o sopro do fôlego de Deus na criatura. É o princípio da vida proveniente de Deus. Já uma psique é uma possessão individual do homem, é o que distingue um homem de outro e da natureza inanimada. Ou seja, isso é algo mais, a alma é algo mais particular, conforme nós dissemos. No livro Pregador Adventista, percebe-se que a alma é o homem, é o ser vivo consciente, é a força sensitiva, é a vida mesma. Já o espírito pneuma é a vida em ação, é o seu elemento agente, é a sua força pensativa, é o seu caráter. Então, essa tradução, né, sobre espírito, ruach, né, ela vai ocorrer no Velho Testamento 377 vezes, né, sendo traduzida como vento 117 por espírito 76. Né? Nós podemos entender bem aí essas classificações. Há outras traduções, tá, para ruach, né, sopro 33 vezes, como por exemplo Ezequiel 37:5, vida 25 vezes, como por exemplo em Salmo 146, o Espírito de Deus em 94 vezes, por exemplo, de Isaías 63, e também com a sede das emoções, um exemplo é 1 Samuel, ocorrendo outras 3 vezes. Já no Novo Testamento, né, vendo em grego, ocorrem 220 ocorrências da palavra pneuma, dos quais 16 delas, né, especialmente ali para a língua inglesa, é traduzida por diferentes palavras, tá? Geralmente se referindo também à questão do espírito. Então, foi o hálito ou o sopro de Deus, segundo 2 Tessalonicenses 2:8, a alma humana, o intelecto ou consciência, e também isso está presente aí nos anjos de Deus e nos anjos do inimigo. Então, há muitos significados para pneuma em Paulo. É apelativo a Cristo, tem a ver com a natureza divina de Cristo, é também a terceira pessoa da Trindade, o próprio Espírito, também é usado para distinguir o Espírito Santo, a palavra pneuma aí nos escritos paulinos. Então, o termo psique, né, usado por Paulo, ele é usado 6 vezes para vida, 2 vezes para desejo, 3 vezes para desejo, 1 vez para definir emoção, tá? E 4 vezes para trazer questões pessoais, tá? Duas para questões pessoais, me perdoe. Vamos então aí também avançando, entendendo um pouco aí dessas explicações de algumas passagens bíblicas específicas
quando vai falar sobre o termo. Então, por exemplo, Lucas 12:19. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Nesse texto, o termo usado é psique e está sendo empregado no sentido de pessoa. Isso é uma pessoa falando consigo mesma. Ali em Lucas 12, agora verso 20, vai dizer: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E entendes que a pessoa vai morrer. Logo, psique deveria ser traduzida por vida. A prova é que nos versos 22 e 23, psique foi traduzida por vida, que era usada mais uma vez, e ali foi traduzida na maior parte aí ah, das Bíblias, das edições bíblicas, foi traduzido nesse outro formato. Então, já em Mateus 10:28, né, o texto diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vamos tentar entender isso. Como é que poderia ser uma boa interpretação aí para esse texto? Então, Jesus está admoestando os discípulos para enfrentarem as perseguições que viriam, com o risco de tirar-lhe a própria vida. Eles não deveriam temer os perseguidores que poderiam, no máximo, tirar da vida terrestre, mas não poderiam evitar a ressurreição para a vida eterna. Então, com esse entendimento, poderia também ter uma tradução sugerida dessa forma: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a vida eterna. Temei antes aqueles que podem fazer perecer na guiena, que a gente vai ver daqui a pouco esse termo, tanto o corpo como a vida eterna. Em Eclesiastes 12, verso 7, o que volta a Deus, né? Então, o texto diz assim: antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era, antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Então, morreu, o corpo volta ao pó de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito que retorna a Deus é o fôlego, ou o sopro de vida, dado por Deus a todos os homens, sejam bons ou maus, ou mesmo os animais. Na morte, Deus recolhe o fôlego da criatura para reintegrá-lo no ar, a fim de que na ressurreição ele proceda de novo como na criação. Como que eu posso entender isso? Bom, o próprio livro de Eclesiastes, ele traz isso, né? Eclesiastes é um bom livro para nós estudarmos. É claro que existem vários outros, mas se os amigos quiserem abrir suas Bíblias, no capítulo 9, tá? Então, no capítulo 12, que nós já lemos, né? Vamos ler novamente o 12 ali, então. 12, verso 7. Ele diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Como que o espírito volta a Deus? Aí você tem que retornar ao capítulo 9. Lá no capítulo 9, a partir do verso 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eles não têm memória, a memória dele desaparece. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre. Eles não têm parte alguma com algo que ocorre embaixo do sol. Verso 10. Tudo quanto por tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, biblicamente falando, quando ocorre a morte, tudo cessa. Não há Salmos, depois nós vamos ver isso, Salmos diz que os mortos não louvam a Deus. Se estivesse no céu, eles estariam louvando a Deus, há louvor a Deus continuamente no céu. Mas os mortos não estão lá. Apenas aqueles que ressuscitaram estão, não os que morreram. Porque Deus é Deus dos vivos. Aqui em Eclesiastes 9 nos diz, então, que quando morre, a memória fica no esquecimento. Ele não ama, não odeia, não inveja, né? Nada tem parte com aquilo que acontece embaixo do sol. Ele, a morte para onde vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Na morte não tem nada disso. Não tem obras, não tem projetos, não tem conhecimento, não tem sabedoria. A morte é simplesmente um sono. Avancemos um pouco mais, então, dentro desse entendimento. Em Gênesis 35:18, é falado da alma de Raquel. Ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, deu-lhe o nome de Benoni,
mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então, quando ela morreu, né, ao dar à luz o seu segundo filho, que ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, deixou de existir. Então, a palavra nefresh, que é usada nesse texto, tem o significado de vida. A vida lhe saiu. Por isso, a frase deveria ser traduzida como a sua vida estava saindo. Então, saiu-lhe a vida, ela morreu. Imortal, a palavra imortal é usada apenas duas vezes na Bíblia e se refere a Deus, tanto em 1 Timóteo capítulo 1 como em Romanos 1, 23. Apenas Deus é imortal. A palavra de imortalidade, que vem do grego atanásia, tá, que nunca morre, ela ocorre 5 vezes no texto sagrado. Timóteo, Romanos, né, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Coríntios, 15:53 e 15:54, que convém que aquilo que é mortal se revista de imortalidade, do mesmo jeito que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Quando que isso vai acontecer? Na ressurreição, após o retorno de Cristo. Então, existe vida após a morte, existe vida após a ressurreição. E aí, após esse momento, será vida sem sobrevida, vida eterna. Uma breve conclusão, né, nessa sessão, né, sobre alma e espírito. Nós vamos entender que não há alma consciente após a morte. A Bíblia nada ensina sobre uma alma e um espírito consciente que sobrevive após a morte do corpo. Ah, mas e as almas de Apocalipse 6 que estavam se acotovelando embaixo do altar? Alguns podem dizer isso. É verdade, lá diz isso mesmo. Da mesma forma que Hebreus 11 também fala que o sangue de Abel clama. Na realidade, o sangue de Abel não clamava, era que Deus sabia que o sangue de Abel havia sido derramado. Então, aquelas pessoas que morreram, elas não estavam. Imagina se no céu você vai para o céu e fica se acotovelando debaixo do altar, do apinhado de gente. Não é assim, é claro que não. Aquilo é uma figura de linguagem dizendo que Deus lembra-se das orações que quando vivos fizeram, desejando de que Deus ponha um fim ao mal desse mundo. É isso que está representado ali em Apocalipse capítulo 6. Então, não há na Bíblia um registro sobre uma alma consciente. Pois nós vamos também conversar um pouquinho ali sobre Lucas 16, parábola ali de Lázaro e do rico. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, ela fala de uma vida após a morte, mas com foco na ressurreição futura. A vida após a morte, não enquanto não houver ressurreição. Depois que há a ressurreição, aí sim. Então, nenhuma distinção é feita entre a maneira da morte do justo ou do ímpio. Assim como morre um, morre o outro. Então, não é, o ímpio vai para o céu e o ímpio vai pro inferno e o justo vai para o céu. Biblicamente falando, nós não temos esse registro. Só estão no céu aqueles que ressuscitaram. Nós sabemos o nome de três: Moisés e Moisés. Aliás, sabemos o nome de Moisés apenas, dos que ressuscitaram. Elias e Enoque, que também estão no céu, foram levados vivos para lá. A questão é que estão vivos, não morreram. A Bíblia fala de outros 24 anciãos, três, nós sabemos o nome desses três, e há outros 21. Porém, também é dito que quando Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, ele levou outros consigo. Então, provavelmente, ali quando Jesus ressuscitou, ao menos 21 foram com ele para fechar esses 24 anciãos que estão mencionados lá em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. E é interessante que no livro de Salmos menciona ali, ó, louve-nos pelos teus feitos poderosos. Louve-nos, falando a Deus, segundo a imensidão da sua grandeza. Mas esse mesmo livro de Salmos, tá? Esses textos que estou mencionando aqui, diz que os mortos não louvam a Deus. Ou seja, quem está os louvando são apenas os vivos. O que são os vivos que louvam a Deus. Os mortos, conforme já mencionamos, não sabem coisa alguma. Então, qual é aí o futuro dos mortos? Qual que é o estado atual deles? Todos permanecem no pó até o tempo da ressurreição. Na ressurreição, que a gente vai estudar mais para frente ainda na aula de hoje, né, eles viverão novamente para enfrentar as consequências das suas escolhas durante o tempo de vida. Nos diz
João 5, versos 28 e 29, que uns virão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação, porque há duas ressurreições. Nós vamos estudar isso mais para frente, do mesmo jeito também que há dois tipos de morte, ou seja, cada um vai receber conforme o que viveu. Nós somos, sim, salvos pela graça, para as boas obras, aos quais o Pai de antemão preparou para que andássemos nela. Somos salvos pela graça, mas somos julgados pelas obras. E aí, conforme a obra que vivemos, nós teremos a sua recompensa. Alguns, a ressurreição da recompensa, né? E outros para a ressurreição da condenação. Então, é importante aí entendermos bem esses conceitos bíblicos. Então, há uma origem do conceito da imortalidade da alma. Sim, há uma confusão. Nós já vimos que começa isso desde a época da primeira vez que foi proferida nesse mundo, através da serpente, dizendo para Eva que é certo, que não morrereis, e isso é passando de geração a geração, até chegar, inclusive, aos nossos dias. Então, no período intertestamentário, no período do Antigo Testamento, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o conceito da imortalidade da alma penetrou através da influência da filosofia grega no pensamento judeu. Então, ali o Império Grego, um greco-macedônio, né, através em especial de Alexandre o Grande, depois dos seus generais, eles dominam a região da Palestina durante o período intertestamentário. Pois eles são, né, vencidos pelos romanos, mas os romanos mantêm a cultura grega naquele lugar. E o pensamento grego, daqui a pouco a gente vai falar dele, ele faz essa dicotomia entre o corpo como sendo a prisão do espírito, né? E por causa disso, isso chega também aos judeus, e é por isso que quando Jesus está andando sobre as águas, eles dizem, é um fantasma, né? Não era assim que os judeus pensavam. Os judeus conheciam muito bem os escritos bíblicos, conheciam muito bem ali o princípio de Eclesiastes, como nós lemos de Salomão, de que a alma, quando morre, não louva a Deus, ela está descansando, está no sono da morte. Nós também vamos ver mais passagens logo em seguida, falando a respeito disso, esperando a ressurreição. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, durante os 3 primeiros séculos, a teologia cristã adotou a ideia da mesma origem, especialmente vindo de Platão. Então, os cristãos trouxeram essa ideia, mantiveram isso. Isso não foi corrigido de uma forma geral. Havia aqueles que se mantinham fiéis ao princípio, mas muitos assim não fizeram. E segundo o historiador grego Heródoto, os gregos emprestaram esse conceito dos egípcios. Então, os egípcios acreditavam na dualidade em relação ao corpo ser escravidão, né, ser a prisão do espírito, e os gregos então trouxeram isso para si e levaram isso para dentro do cristianismo também. Então, esse dualismo, essa concepção filosófica e, consequentemente, teológica, que admite a existência de duas realidades opostas, ou de dois princípios que não podem ser reduzidos um ao outro, na relação entre corpo e alma, é uma ideia que o ser humano é composto dessas duas partes. Na filosofia grega, isso foi abordado mais por Platão e Aristóteles, que tinham umas interpretações levemente diferentes, ou seja, um deles deveria estar errado ou os dois, já que não há como duas coisas distintas coexistirem ao mesmo tempo como verdade. Platão acreditava que a alma podia habitar em diferentes corpos, tanto humanos como animais, e que o tipo de vida futuro da alma dependia da forma com que ele viveu no passado. Para Platão, a filosofia era uma forma de preparar a alma para a morte, que seria a libertação do corpo. Já Aristóteles, ele considerava o corpo como um instrumento natural da alma e desenvolveu a doutrina do helemorfismo, que consiste na composição na forma de matéria. Então, esse dualismo pode aparecer em diferentes contextos, tanto na visão medieval, na filosofia moderna e, claro, nas questões religiosas dos nossos dias. Então, são conceitos que a gente precisa entender isso. As escrituras ensinam que somente Deus é imortal, ou só Ele tem a imortalidade. A imortalidade do ser humano ela é condicional a Cristo Jesus, que vai receber de Jesus a vida eterna, né? Então, precisamos alcançar a imortalidade apenas através de Cristo.
Cristo, ou, né, ele é a fonte da vida para o ser humano. E o homem recebe essa dádiva quando aceita a Jesus. E essa mortalidade, então, é concedida aos salvos simultaneamente na ressurreição e após a segunda vinda de Cristo. Então, começar a entender um pouquinho a respeito disso. Ocorre a rebelião no céu, segundo está escrito em Apocalipse 12, versos 7 a 9. Há uma guerra lá entre Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos. É dada a advertência divina ao ser humano, para que o ser humano não tocasse no fruto, para que ele não viesse a morrer. Existiu a tentação, existiu a queda, e aí então o ser humano foi enredado, foi envolvido na mentira da serpente como consequência do pecado, né? O salário do pecado é a morte, nos Romanos 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aqueles que permanecem em Cristo podem receber aí a vida eterna, e enquanto não a receberem, quando Jesus não voltar, e os que morreram ressuscitarem, os que estiverem vivos forem transformados, conforme nos fala 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18, e 1 Coríntios 15, do verso 51 em diante, enquanto os que estiverem vivos serão transformados, e os que estiverem mortos ressuscitarão, né? Enquanto aqui estivermos, ainda estamos vivendo as consequências do pecado. Então, conforme já mencionei, existem duas ressurreições e também duas mortes na Bíblia. A primeira morte é chamada morte física ou morte natural. Ela vem nessa promessa de vida, no qual nós entendemos, por exemplo, em Apocalipse 2, Apocalipse 14, em João 11, tá? Que Deus promete trazer vida eterna àqueles que morrerem. Mas ela está falando de uma morte, apenas uma morte passageira, que é a primeira morte. Porque aqueles que tomarem parte da primeira morte e não morrerem a segunda, receberão vida eterna. Então, na perspectiva divina, nós teremos que a morte dos santos é preciosa para Deus. Na Apocalipse 14, verso 13, diz que bem-aventurados aqueles que morreram em Cristo Jesus. O Salmo 89 nos lembra que todos enfrentaram a morte. Marcos 5 nos fala que Jesus relata a morte como um sono. João capítulo 11, ao falar ali da ressurreição de Lázaro, né, nós vemos ali que Marta entendia que Jesus poderia trazer de volta à vida o seu irmão. E Jesus fala várias vezes: eu ressuscitarei no último dia, eu ressuscitarei no último dia. E, de fato, Jesus trouxe Lázaro de volta à vida da primeira morte. Depois, Lázaro morre novamente, tá? E morre a segunda vez, a primeira morte. A questão aqui não é quantas mortes ocorrem, a questão aqui é o tipo de morte. Aqui, quando estou falando de primeira e segunda, tá? Porque Hebreus 9, verso 27, nos fala que cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Há excepcionalidades, como foi o caso de Lázaro. E até uma questão importante de ser mencionada, porque se Lázaro tivesse morrido e tivesse ido direto para o céu, teria sido uma baita, uma sacanagem que Jesus teria feito com ele, se tivesse tirado ele do céu para voltar a viver aqui nesse mundo e morreu outra vez. E Deus não é assim. Deus não faz mal aos seus filhos. Deus não tira lá Lázaro, que já estava 4 dias morto no céu, para trazer para cá. Lázaro não foi para o céu. Ele estava realmente morto ali. O corpo não havia voltado ainda para o pó, porque não havia se decomposto suficiente. Mas o espírito havia voltado a Deus. E quando o Criador da vida deu a ordem, mais uma vez, Lázaro volta então à vida. Então, alguns assuntos importantes para nós entendermos aqui, tá? Então, existe esperança, esperança na ressurreição. Então, existe uma redenção prometida. Salmo capítulo 49 e Oséias 13 falam de uma redenção do poder da morte. E o texto de Hebreus 9, 27, que eu já mencionei, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É um texto-chave para mencionar que não há biblicamente margem para entender a reencarnação. Esse negócio de ficar morrendo e encarnando várias vezes até conseguir alcançar a perfeição,
Isso vem de filosofias pagãs, isso e entra dentro do cristianismo. Isso não é bíblico. Cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tá? Pela questão do tempo, eu não estou lendo todos os textos bíblicos. Vocês estão vendo que eu estou fazendo vários textos bíblicos, mas volto a dizer, na descrição do vídeo aqui, vai ter um link para você baixar esses textos da Bíblia já organizados. Você pode, inclusive, baixá-los, tá? A maior parte, eu não coloquei todos o que eu usei aqui, mas a maior parte deles sim. Mas está a referência, você pode ir na tua Bíblia também procurar os próximos. Biblicamente falando, não há salvação na caridade. Salvação é em Cristo. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser caridosos, fazermos o bem ao próximo. Jesus mandou nós fazermos bem ao próximo. Mas a salvação está em Cristo, não na caridade. E não há, em termos humanos, essa divisão. A Bíblia menciona a alma como sendo um todo indivisível, como um ser humano é integral. Da mesma forma, ele menciona que quando morre, não sabe de nada que está acontecendo aqui. Então, não sabe se os familiares estão passando necessidade ou se estão bem. Não sabe de coisa alguma, não tem amor, não tem ódio. Nós já mencionamos esse texto. Esse é o entendimento bíblico. A morte é vista como um sono. Há uma redenção prometida e aqui as coisas se descansa até haver a ressurreição para aqueles que estão mortos ou transformação para aqueles que estiverem vivos. Conforme nós vamos estudar um pouquinho mais para frente sobre a ressurreição, ainda nesse estudo de hoje. Então, existe essa origem. O ser humano foi criado do pó da terra. E foi colocado no ser humano o fôlego da vida, a respiração de Deus. E haverá um retorno do pó, quando falarmos também da ressurreição. Então, o que acontece na morte? Acontece que o espírito volta a Deus que o deu, cessa completamente a consciência, os mortos nada sabem, e vão voltar aí a existir na ressurreição após o retorno do Senhor Jesus. Biblicamente falando, o texto mais claro é de João 11, embora existam vários textos no Antigo Testamento que também mencionam isso. A morte é um sono. Apenas isso. João capítulo 11 é um texto que acho que vale a pena até nós lermos aqui também. Tá? Eu vou destacar esse texto aqui, né, para os irmãos estarem. Eu estou apresentando eles para nós depois nós conversarmos ao longo da semana, em especial pelo grupo, no nosso grupo de WhatsApp. João capítulo 11 diz assim, a partir do verso 11 ao verso 14. Isso dizia, e depois ele acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, discípulos: Senhor, se ele dorme, está salvo, né? Porque ele estava doente, então se ele dormiu, ele vai se recuperar. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro. Lázaro adormeceu. Jesus falava da morte dele, comparando a morte com o sono. Mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Jesus comparou inúmeras vezes a morte com o sono. Assim, por isso que quando vai falar da ressurreição, ele fala no abrir e fechar de olhos. É muito rápido a ressurreição. O morto estava lá do nada e de repente volta à vida, porque Deus assim o faz. Diz o verso 25: Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, a primeira morte, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente, ou seja, não vai morrer a morte eterna, que é a segunda morte. Não vai participar da morte eterna, que é a morte definitiva. Agora, a morte temporária, a morte física, a morte natural, isso a pessoa pode passar e Deus a tornará mais uma vez a trazer a vida. Eclesiastes 3, versos 19 e 20, compara a morte do homem da mesma forma que a morte dos animais. Isaías 38 afirma que os mortos não louvam a Deus, da mesma forma que Salmo 115, 17, os mortos não louvam ao Senhor. Então não vão para o céu ficar lá tocando suas harpas nas nuvenzinhas, até porque o céu não é desse jeito, tá? Embora tenham harpas sendo tocadas. Isso é mitologia.
Isso é tradição humana. Tradição humana não é palavra de Deus. Jesus condenou muitas vezes o uso apenas da tradição humana. Jó vai falar sobre a morte, vai falar dos diferentes aspectos da morte. Os Salmos mencionam isso em vários trechos. Isaías também menciona a condição dos mortos. Nós precisamos conhecer isso. Os mortos descansam. Há uma unidade nas Escrituras. Por mais que hajam alguns textos que representem isso de alguma forma, mas são textos que há um contexto. Se eu entender o contexto, já muda a conversa. Por exemplo, há o texto de 1 Samuel 28, no qual em 1 Samuel 28 é dito que o rei Saul vai procurar a feiticeira de Endor para poder fazer voltar Samuel à vida. Samuel estava morto. Agora, Deus condena a necromancia, Deus condena que se consultem os mortos. Vários trechos do Antigo Testamento mencionam isso dentro dos escritos de Moisés. E que isso é trazido também à tona, por exemplo, em Isaías 8:19. Lá é dito que Deus adverte para não consultar os mortos. Saul sabia, e a própria feiticeira também sabia. Quando o mal contou para ela que aquele era Saul, ela diz: "Ah, tu és Saul", ou seja, o mal conta, revela as coisas para os seus médiums. E aí ele diz que não ia acontecer nada com ela, e ela traz uma figura que entendeu que era Samuel, diz o texto de 1 Samuel 28. Saul entendeu que era Samuel, mas a Bíblia não diz que era Samuel. Por que que não era Samuel? Porque Deus proibiu de fazer isso. Os mortos não sabem coisa alguma. E além disso, o entendido Samuel zomba de Saul. Será que Samuel zombaria, o profeta de Deus zombaria do rei de Israel? Além disso, em 1 Crônicas 10:13, mostra que houve consequências desse ato para Saul. Saul é repreendido. Ora, se Saul estivesse fazendo a vontade de Deus, por que ele seria repreendido? É porque ele não estava fazendo a vontade de Deus. Então, existem várias advertências dentro do texto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para cuidarmos de falsos profetas, de falsos enganos, que o povo pode ser enganado. Mas quando que o povo é enganado? Quando o povo não conhece as Escrituras. Aí o engano realmente aparece. Temos que cuidar muito sobre isso, meus amigos, cuidar muito disso. Existe sim promessa de vida eterna? Claro que sim. Apocalipse 21:4 fala do fim do sofrimento. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, choro, ranger de dentes. Haverá vitória sobre a morte. Texto de 1 Coríntios 15:51 em diante vai falar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte, na vitória existiu a vitória. E a vitória sobre a morte vai ser o quê? A ressurreição. Porque Jesus Cristo ressuscitou e ele tem poder para trazer de volta à vida os seus. É desejo de Deus, nos fala Ezequiel 33, dar a vida e não a morte. Deus é o Deus dos vivos, conforme já mencionamos aqui. Outras passagens que também são usadas, né, para defender a questão da vida após a morte, uma delas é a parábola do rico e Lázaro. Se você não a conhece, eu convido você a conhecer. É um texto longo, pela questão do tempo eu não vou ler. Está em Lucas 16, do verso 19 até o 31, que vai narrar a palavra do rico e de Lázaro. Vai falar lá que o Lázaro ele era um mendigo, tá? Curiosamente, bom, vamos lá, daqui a pouco eu comento isso. Lázaro ele era um mendigo e ele ficava à porta de um homem muito rico. De repente, o homem rico morre e Lázaro morre também. E aí, Lázaro está no seio de Abraão, o que quer que isso simbolize, e o rico vai para o tormento eterno. E lá no tormento eterno, o rico fica falando com o pai Abraão para que o pai Abraão mande Lázaro voltar lá e advertir os seus irmãos para que eles não venham para esse lugar. Então, a gente tem que entender algumas coisas ali. Jesus usou uma figura de linguagem para trazer um entendimento. Isso é uma parábola. E por ser uma parábola, e é claramente entendido como uma parábola, ele está contando uma história. Tá?
é uma figura, uma ilustração. Ele pega algo que eles conheciam para trazer alguns ensinamentos. O objetivo não tem nada a ver com falar da vida após a morte. O objetivo é falar do cuidado que tem que ter com os necessitados. Alguns, quão perto é o céu, né, o seio de Abraão, desse lugar de tormento, Tártaro? Quão perto é? Então, não existe isso, né? Além disso, o verso 31 diz bem claramente assim, é o rico falando para Abraão, não, pai Abraão, se voltar um dos mortos à vida e falar para os meus irmãos, eles vão atender. E aí Abraão responde para ele, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não ouvirão, ainda que um dos mortos volte à vida. Ou seja, o testemunho das Escrituras, Moisés, os profetas, era uma forma de chamar o Antigo Testamento, que era a Bíblia na época de Cristo, não havia o Novo Testamento na época de Jesus. O Novo Testamento foi escrito depois. Então, ele fala assim: as Escrituras, a Bíblia, eles têm ela. Se eles não ouvirem o testemunho das Escrituras, eles não vão ouvir. Ainda que exista alguma manifestação sobrenatural, eles não vão ouvir. Ou seja, Jesus está colocando a autoridade das Escrituras acima da autoridade das manifestações sobrenaturais. Por quê? Porque ele, o próprio Deus, é o autor das Escrituras. O Espírito Santo, ele fala diretamente ah, aos profetas, através de sonhos, de visões, e os inspira a relatar isso, né? A relatar esses seus ensinamentos, e depois nós somos iluminados para lermos, tá? E colocarmos em prática a vontade do Senhor. Então, isso também existiu, e temos que entender isso. A autoridade da Escritura está acima das manifestações sobrenaturais. Deus não vai se contradizer. Ele não vai dizer uma coisa hoje para depois ter que falar o contrário amanhã. Né? Quer dizer que Deus não pode modificar? Jesus disse novo mandamento. Mas que é esse novo mandamento? O novo mandamento de Cristo não anulou o anterior. O anterior era que amem uns aos outros, né, como a ti mesmo. E o novo, isso é o mandamento anterior. E o novo era amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso não anulou o anterior, isso apenas ampliou a referência. Porque agora Jesus já tinha manifestado o seu amor. Então, é um padrão mais elevado. Jesus elevou o padrão e não rebaixou, não anulou. Então, a gente tem que entender bem o contexto. Um outro texto interessante, que é muitas vezes usado para as pessoas que querem defender a vida após a morte, está no texto de Lucas, capítulo 23, verso 43, que é da promessa que Jesus faz ao ladrão da cruz. Ele diz assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só que vamos entender o contexto, em especial quando a gente pega João 20, 17 e João 14, de 1 a 3. Jesus não havia ainda ascendido ao Pai, ele já havia ressuscitado. Ele ressuscitou em João 20, 17, ele ressuscitou, e aí a Maria vai tentar tocá-lo. Ele diz: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Só que isso foi quando ele ressuscitou. Ele morreu na sexta-feira e falou para o ladrão na sexta-feira. E ele ressuscita no domingo. Se fosse assim mesmo, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, tá? Aí, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, como é que ele pode, 3 dias depois, né, no domingo, dizer que ele não havia ainda ascendido e subido ao Pai? Ora, Jesus morreu e ficou no sepulcro. Ele não foi ao Pai. Nem o próprio Jesus, quando morre, foi para o céu. Ele, ele vai para o Pai depois de ressuscitado. Ele dorme, repousa o sono do sábado, porque nem o trabalho da própria ressurreição ele faz no sábado, continua dormindo, tá? E depois que ressuscitou, é que ele sobe ao Pai. E antes de fazer isso, ele diz para a mulher: não me toques, isso no domingo. Ou seja, aquele texto, em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso, não é assim. Por que que não é assim? Porque no tempo que a Bíblia foi escrita, não havia os sinais de pontuação. Então, ele precisa ser, para ser realmente entendido dentro desse contexto, tem que botar uma vírgula depois do hoje, e não antes. Em verdade te digo hoje. Hoje eu estou te dizendo a verdade. Estarás comigo no paraíso. Aí muda completamente o entendimento. Só que quando a Bíblia foi escrita no primeiro século, não haviam sinais de pontuação. Então, para você precisa colocar esse contexto
tá? Para poder entender devidamente através do contexto bíblico, que há uma coerência com o restante do relato. Senão haveria realmente uma incoerência. Mas não há, se nós entendermos devidamente o contexto, vamos conseguir aí perceber como harmonizar o texto devidamente. Existe, como já mencionei, eu já falei da primeira morte, mas também existe a segunda morte, que é a chamada morte eterna, a morte definitiva, a morte pós-juízo, né? Então, nós somos advertidos aí a respeito da existência da segunda morte, tanto em Apocalipse capítulo 3 como Apocalipse 20. Há uma promessa de Cristo para nós estarmos, né, literalmente, ficando atentos a isso e não sermos participantes da segunda morte. E é colocado por Paulo como sendo a consequência do pecado, a morte eterna, porque haverá o juízo de Deus e a pessoa será condenada para a morte eterna, aquela morte que Jesus viveu e morreu, a morte que Jesus morreu e morreu no lugar do pecador. Apenas ele conseguiu voltar, da morte eterna. Já o pecador não terá isso. A morte será eterna, completamente. Apenas a fonte da vida pode fazer isso. E Jesus é a a fonte da vida. Então, essa segunda morte, existiu vitória sobre ela. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus e está intercedendo por nós diante do Pai. Então, a gente percebe isso, a vida de Jesus, que é a vida santa dele, é comunicada depois a nós, e a morte dele paga o preço por nós, e a sua ressurreição nos dá direito de ter a novidade de vida. Então, a segunda morte, que é a consequência do pecado, será a morte definitiva, será a morte eterna. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho, né? Então, existe uma mortalidade no ser humano. O ser humano é mortal. Deus é o único que é imortal. Foi uma mentira dada lá pela serpente, dizendo que uma pessoa não morreria. Mas existe uma promessa da imortalidade se nós a buscarmos, se nós clamarmos por um Salvador. Jesus trará, então, essa imortalidade condicional à nossa fidelidade, quando ele retornar. Então, o sacrifício de Cristo traz a vitória definitiva sobre a morte, faz a reconciliação com o ser humano e Deus, e consegue fazer ali a separação, literalmente a separação, né, a separação de Deus que Jesus viveu quando morreu, e separação da condenação para aquele que for justificado em Cristo Jesus. Então, Jesus vai fazer isso. E ele vê a morte como um sono. Nós já lemos isso no texto de Lázaro. Foca na esperança da ressurreição, nos trazendo uma profecia de que a ressurreição dos mortos existirá no futuro, não muito distante, quando Jesus vier. Vamos falar um pouquinho, então, da segunda morte, tá? Um pouco mais específico, né? Então, e também já desmistificando um conceito que, infelizmente, entrou dentro do cristianismo, vindo do paganismo, que é o conceito de inferno, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí dessa consequência. Há um juízo final, nós já estudamos um pouco sobre o juízo aqui e vamos estudar mais um tanto, um pouco mais para frente, tá? Aqui na nossa classe. Há o juízo final dos ímpios e a natureza do inferno bíblico e também da purificação da terra. Então, nessa sessão, nós vamos examinar um pouco do destino de Satanás e dos pecadores e o conceito da punição eterna e também da criação aí do novo céu e de uma nova terra. Então, existiu, né, num dado momento, a sentença que foi pronunciada. Então, foi dada essa sentença, um lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e os seus anjos. Existiu essa sentença e há um desejo de Deus que nós não nos tornemos coparticipantes com ele nessa destruição eterna. O desejo de Deus é que nós venhamos a nos salvar. A Bíblia fala, Pedro fala em segunda carta de Pedro, capítulo 3, menciona que Deus não quer que nós venhamos a perecer, mas sim ele é longânimo para conosco, querendo que cada um de nós se arrependa e não tenha a morte eterna. Há uma sentença pronunciada diante aí da grande nuvem de testemunhas que nos rodeia,
tá? De todo o universo expectante, de que chegará o fim do mal. E esse fim do mal, essa morte eterna, tá? O inimigo de Deus, ele sofrerá as consequências da morte eterna, e aqueles aos quais a graça de Cristo não cobre de pecados, eles também vão sofrer, os ímpios também sofrerão a morte eterna. Então, nos diz Pedro que a terra, né, os elementos ardendo se desfarão, fala Pedro. Então, a própria superfície da terra, tá, fora da cidade santa, ela vai se literalmente derreter num vasto lago de fogo, e haverá então o juízo e destruição dos ímpios, bem como Satanás e seus anjos ali naquele momento. Então, existe o dia da vingança do Senhor. A Bíblia fala que minha é a vingança, diz o Senhor. Ele fará a sua obra, o seu estranho ato, diz Isaías 28, 21. Deus de amor irá destruir, porque há um juízo final. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida do Cordeiro, será lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o destino de Satanás e seus anjos também, assim nos é descrito. Essa é a segunda morte, essa é a destruição total. A Bíblia deixa claro que na segunda morte que os ímpios sofrem significa total destruição. Então, o que dizer do conceito de um inferno onde se arde eternamente? Isso é um estudo cuidadoso da Bíblia mostra que não existe esse tal tormento eterno, né? A gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso. O inferno, ele é um lugar, um estado de punição, de destruição, pelo qual o fogo eterno que ocorre na segunda vinda, né? Ocorre na terceira vinda de Cristo, aqueles que rejeitaram a Deus e a oferta de salvação. Então já existe isso ali também, tá? Aqui é após a terceira vinda de Cristo, tá? Vamos voltar a terceira vez, aqui tem que corrigir isso aqui. Então, há vários termos originais que foram traduzidos pela palavra inferno, que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, tá? Em especial do hebraico Sheol e o correspondente grego Hades. Então, os dois significam o quê? Os dois se referem à sepultura, o local dos mortos. Tanto o justo como os ímpios aguardam um estado de inconsciência, quer a sepultura seja o mar, ou seja aí a terra. Independente disso, quando vier a segunda ressurreição, os ímpios ressuscitarão, e na primeira ressurreição, os salvos ressuscitarão. Vamos tentar entender um pouco desse conceito sobre inferno. Então, nessa ideia moderna, né, uma vez que o conceito atual de inferno difere muito daqueles implicados nos termos hebraico e grego, um bom número de versões modernas da Bíblia simplesmente evitam a palavra inferno e acabam ali trazendo literalmente Sheol ou Hades. Muitas traduções fazem isso. Já a palavra, esse contraste, né, esse termo Geena, é um termo grego também do Novo Testamento, que também é traduzido para inferno, e denota um local de punição daqueles que são impenitentes pelo fogo. Então, existe essa confusão conceitual, que a palavra inferno nem sempre quer dizer a mesma coisa, é uma incapacidade, então, de distinguir, e que tem muitas vezes trazido aí muitas confusões a muitas pessoas. Então, vamos tentar buscar mais uma vez, estudar um pouco de algumas palavras para entender os seus significados. No Antigo Testamento está menos detalhado, isso acontece mais utilizado no Novo Testamento, mas o conceito também aparece no Antigo. Tá? Então, por alguns exemplos estão, por exemplo, no livro de Salmos, no qual no Salmo precatório, né, o Salmo de 73, que é um Salmo de Asaf, também vai mensurar ali a destruição final dos ímpios. Então, Asaf entende o quão terrível é o destino dos ímpios quando morrem, porque eles vão cair na ruína, eles são destruídos de repente, e são completamente tomados ali de pavor, tamanho é a intensidade do momento da manifestação da ira de Deus para com o pecador. Porque Deus vai colocar sobre ele o peso dos seus próprios pecados. Da mesma forma que Jesus carregou isso e padeceu, muito sofreu, desde antes da ida já para o Getsemane, até depois passar pela sua prisão, a sua tortura, o seu martírio e, por fim, a cruz. Né?
Então, isso que Jesus sentiu será colocado sobre o pecador impenitente, bem como Satanás e seus anjos também. Então, o destino dos ímpios será algo realmente enorme. E é por isso que nós vamos agora, a partir desses próximos slides, falar da intensidade, para que você saiba que isso é bíblico, sim. Embora o conceito de inferno na Bíblia é diferente do que a maior parte das pessoas usa, a maior parte das pessoas usa o conceito de inferno, muitas religiões usaram, historicamente, inclusive, o conceito de inferno para manipular as pessoas, né? E não é assim. Nós estamos mencionando, não é um tormento eterno. Nós vamos ver isso agora. Mas existe sim esse conceito bíblico. Então a gente precisa ficar atento a respeito disso. Especialmente o Novo Testamento, há muitas passagens que falam explicitamente da realidade do inferno. E praticamente todas elas citadas pelo próprio Cristo. A maior parte delas foram citadas por Jesus. Então, negar a existência do inferno consiste em negar o ensino do próprio Senhor Jesus. Os apóstolos também ensinaram acerca do inferno, com um destaque ao apóstolo João, que no Apocalipse vai mensurar bastante a esse respeito. Então, mais uma vez, a palavra inferno vem do latim, não está nas versões originais em grego e hebraico, ela vem do latim, que significa profundeza. Os termos originais são Sheol e Hades, e Guiena e Tártaro. Geena é um termo usado para o inferno em seu estado final, completo, absoluto. Vem do termo Geinon, que é uma palavra hebraica que significa terra de Inon. Tá? A gente vai daqui a pouquinho também conversar sobre isso. Então, essa é a origem do termo Geena, né? É esse vale que existia ao sul de Jerusalém. Tá? Então, onde eram oferecidos sacrifícios humanos ao deus pagão Moloque. Então, e mais tarde, depois que o local foi totalmente destruído, e era colocado, despejado ali o lixo de Jerusalém e botado fogo, aquilo ficava queimando constantemente, porque tinha matéria-prima constantemente sendo jogada ali. Então, Jesus ele utiliza essa figura de um lugar para se referir ao local de castigo dos ímpios. Era um local que os judeus conheciam. Então, quando Jesus falava Guiena, os judeus, vinha à mente dos judeus esse local. Então, haverá um castigo eterno, da mesma forma que o fogo ficava lá ardendo também eternamente. Então, eles sabiam muito bem o contexto histórico do que ali ocorreu e das abominações que ali existiam. Então, nessa origem, né, do hebraico Gueinon, que é o Vale de Inon, é uma garganta existente ao lado sul ali de Jerusalém, né? E ali o povo, então, muitas vezes, que uma vez situava lá os ritos pagãos, isso foi destruído depois por um rei judeu e colocado ali o lixão, o aterro sanitário de Jerusalém, né? Jeremias, ele prediz também, em virtude dos pecados do povo, que se converteria num vale de matança, onde os cadáveres dos israelitas seriam sepultados até não houvesse mais lugar para fazê-lo. Então, isso é um símbolo de julgamento. Ele traz isso, tá? Na mente do seu leitor, ele traz o julgamento dos maus num lugar de repugnância, de punição, num lugar onde ocorre vergonha. Então, esse conceito, né, ele vai evoluindo, ele passa para as tradições rabínicas, e depois que é um local de queima de carcaça, de lixo. Jesus utiliza nos seus ensinamentos também, tá? Como uma representação do inferno, e os fogos, de novo, um símbolo do fogo consumidor no juízo final. Então, isso traz um conceito, né, pós-morte, que declara que a experiência ocorre depois da morte, e o inferno vai destruir o corpo e também aí destruir a alma como um todo, né, por sua vez. Existiram muitas coisas imaginárias sobre o inferno, tá? Então é importante que nós entendamos isso devidamente. Há muitos fantasias e há muito exagero nessa tradição humana. Ao longo do tempo, o inferno é visto como um local de fantasia, tá? Mas com pouca verdade bíblica nisso. E há, inclusive, divulgação de várias experiências, várias visões de pessoas que alegam ter visto e estado lá, né? Falsos profetas. Desde a literatura do Apocalipse do final do século I, início do século II, é possível encontrar relatos aí acerca desse lugar. Em especial, há um texto apócrifo. O que é um texto apócrifo? É um texto não canônico. São livros históricos que são ditos serem escritos por personagens bíblicos,
porém que os seus ensinos se chocam com a doutrina bíblica e por isso são considerados apócrifos, ou seja, não canônicos, não santificados, porque a inspiração do texto bíblico vem do Espírito Santo e Deus não se contradiz. Esse é o contexto. Então, um livro é chamado Apocalipse de Pedro, tá? Ele é um livro apócrifo do segundo século que traz uma descrição detalhada acerca das bem-aventuranças do céu e os castigos por tipo de pecados no inferno. Então, ele descreve também o inferno. O autor desse livro não é o apóstolo Pedro, até porque ele não viveu até o segundo século, e o texto possui muitas contradições com as escrituras, cuja principal delas é justamente a questão da negação da punição eterna. A Bíblia não menciona isso. Tá? Muitas pinturas medievais traziam esse conceito, que era um conceito pagão a respeito disso. Há muitos manuscritos ali também trouxeram isso, inclusive o manuscrito ali do Apocalipse de Pedro. A Divina Comédia, que é um livro escrito por Dante Alighieri, também traz esse conceito de tormento eterno, do conceito de purgatório, de limbo também é trazido. Mas assim como nós vamos mencionar que não há que a morte eterna ela é um período de inconsciência, como nós já estudamos, e estamos estudando agora sobre o inferno, como não existindo esse local, da mesma forma, purgatório não tem, muito menos limbo, tá? Onde vão ali as crianças não batizadas, tá? Que, aliás, curioso, né? Ah, o Papa diz que limbo não existe mais, como se o ser humano tivesse autoridade para determinar o juízo de algum outro ser humano, alguma outra criatura. Não funciona, não juízo eterno, não funciona assim. Então, nós temos que realmente aí parar para fazer a distinção entre tradição humana e verdade bíblica. Outro conceito, o diabo não governa o inferno. As pessoas pensam isso, na crença popular, acham que lá é o lar de Satanás, ele lá é o rei e o governante lá. Aí ele manda e desmanda, domina e atormenta as almas perdidas e quando se diverte no suprimento delas. A Bíblia não diz isso. Satanás e seus anjos não governam o inferno. Na realidade, ele vai ser sentenciado ao tormento nesse lugar e não o local para ele governar. Satanás é o príncipe desse mundo. O governo dele, a autoridade dele vem desse mundo e não o inferno. Então não é o império do diabo, é um lugar de castigo para ele e para os seus anjos e para os ímpios também. Satanás também vai sofrer, ele vai ser atormentado, ele não vai atormentar ninguém lá, é ele que é atormentado pela ira de Deus quando chegar a hora desse castigo terrível a assolar esse mundo, ele que é que vai ser castigado ali também. Então, essa concepção medieval, né, na Idade Média, surge esse entendimento. E essa ideia, inclusive, foi usada na Idade Média para poder, inclusive, ali manipular as pessoas daquele tempo. Agora, a Bíblia não fala disso. Não fala nem a respeito de onde fica esse inferno. Até porque ela vai falar em Apocalipse 20 que haverá o lago de fogo e enxofre fora dos limites da cidade santa, ou seja, será em todo esse mundo. Todo mundo vai ser o inferno, mas é um local na superfície, apenas a cidade santa está ali e aqueles que estão dentro estão protegidos, e o restante vai literalmente arder em chamas. Então, é uma linguagem simbólica que não deve ser aí usado de forma literal, a gente precisa entender isso, né, para retratar esse tormento do inferno nas Escrituras. Muitas vezes os símbolos são utilizados na Bíblia para descrever algo incompreensível na nossa capacidade, né? E é utilizado em muitos textos, por exemplo, o texto de que Jesus vai mencionar lá sobre o verme não morre, o fogo não se apaga. Ele está falando da consequência do que está acontecendo, ele está ilustrando, é uma figura de linguagem para ilustrar algo que está acontecendo. Por quê? Porque é uma figura que traz do Vale de Inom, que nós já mencionamos, lá do Guiena, né? Trazer esse tormento do inferno. Ali, ali eram queimados os lixos, os entulhos, e sempre havia o resto de animais que eram jogados ali para se decompor. Então, os vermes ficavam constantemente ali, porque haviam cada vez mais cadáveres. Né? Estavam fazendo trazer essa figura de linguagem, eles queriam trazer isso para eles. Então, era um ensinamento para trazer essa linguagem para entender o que aconteceria na hora do tormento eterno, e não que ficariam ardendo eternamente. Nós já vamos mencionar um pouquinho a respeito disso. Deus executa a sentença, é ele que executa a sentença. Isso é um castigo que Deus vai colocar. Satanás não será responsável por castigar com os condenados do inferno.
Ele vai receber a punição. E Deus é justo, jamais condenaria alguém a um castigo que não merecesse. Portanto, o castigo que o homem receberá é com base na retidão e na justiça de Deus. Só que aqueles que ficarão ali ardendo e vão arder por um período de tempo, não eternamente. Nós vamos ver isso aí logo mais no estudo, já nos próximos slides. Então, isso é uma exposição à ira de Deus. O castigo do inferno é isso, é o derramamento dos cálices da sua ira. O castigo no inferno resulta em uma terrível dor, algo realmente grandioso. O castigo do inferno é consciente, a pessoa está viva para poder recebê-lo. Ela não morre, ela fica viva para poder recebê-lo. E o castigo do inferno, ele reflete a separação da criatura do Criador. É a morte eterna, completamente. Ele não consegue mais participar da face da face de Deus. Ele vai estar destituído disso. Então, é uma condenação terrível. O cálice da sua ira é preparado sem mistura. Vai ser derramada a ira pura de Deus. Como vai ser aterrorizante passar por isso? Uma experiência que ele traz como um fogo consumidor. O apóstolo João nos informou que os ímpios tomarão de vinho da ira de Deus, que se foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Haverá ali choro e ranger de dentes, diz Cristo. Os dentes vão estar rangendo devido literalmente à dor que vão estar sentindo, a lamentação profunda. Obviamente eles choram e se lamentam profundamente, rangem os dentes pela terrível dor que vão sentir. E há uma separação, um banimento da face de Deus, nos diz Paulo em 2 Tessalonicenses. E que vai acontecer o quê? Um castigo, né? Um banimento permanente. Um castigo ali do inferno, explica na condenado, será excluído permanentemente da presença de Deus. Né? Então, de forma alguma, eles vão ter comunhão com ele, ou seja, não vão mais ter vida, eles vão acabar sendo castigados e depois perdendo completamente a vida. Outra figura de linguagem que Jesus usa é as trevas exteriores, em Mateus 25:30. São lançados lá. Significa que eles ficaram privados de tudo aquilo que é bom, da luz que é o próprio Cristo, daquilo que é valioso, daquilo que é agradável diante de Deus. Então, precisamos entender que há graus do castigo eterno. O texto de Lucas 12, versos 47 e 48, diz que o castigo não é igualitário, não é igual para todo mundo. Tá? É baseado no conhecimento que cada um teve da vontade de Deus e no quanto que praticou isso. Então, as obras que a pessoa praticou vai determinar isso. Aqueles que pouco pecaram, com poucos açoites serão castigados, o texto de Lucas. E os que muito pecaram, com muitos açoites serão castigados. É isso que diz o texto de Lucas. Então, a vida eterna é apenas para os justos. Eu mencionei que aqueles que vão estar recebendo o castigo eterno, eles ficarão vivos, conscientes para receber o tormento. Mas se eles vão ficar ardendo eternamente, recebendo o castigo eternamente, então eles vão ter vida eterna também, porque a morte eterna termina tudo. Então, o inferno é aquele período de tempo entre a execução do juízo de Deus até chegar na morte completa. Para uns, isso vai durar pouco tempo, porque são poucos açoites vão ser castigados, para outros será muito tempo, porque com muitos açoites serão castigados. Muito provavelmente, Satanás será o último a morrer, ele ficará por mais tempo ardendo. E chegará o fim que Deus executará isso, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, ele não vai ficar ardendo em fogo eternamente. Mas e a expressão fogo eterno, de onde vem? Nós vamos ver. Por exemplo, se eu pegar ali o texto da carta de Judas, tá? Outro Judas, não o Iscariotes. Só você achar Apocalipse. O livro bíblico imediatamente anterior a Apocalipse é a carta de Judas, tá? Se você pegar ali a carta de Judas, vai dizer assim: Judas, a partir aqui, ó, Judas capítulo 1, ele é um livro de apenas um único capítulo. Vamos ler a partir do verso 5. O verso é o 7, tá? Mas vamos ler a partir do verso 5 para entender direitinho o contexto. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes, que tudo uma vez por todas, de que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, o destruiu. Depois os que não creram e os anjos, os que não guardam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio.
ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Tem muita coisa. Os inimigos de Deus estão presos. Sim, estão presos a esse mundo. Por um tempo podiam sair, eles até podem, mas eles não conseguem eles não conseguem enganar os outros mundos. Então eles conseguem usar os seus agis apenas aqui. Então isso fala que eles conseguem agir plenamente como são apenas aqui. E depois da vinda de Jesus, segundo retorno de Jesus aqui, a terra vai ficar sem forma e vazia durante 1000 anos. E Satanás e seus anjos ficarão presos, diz o capítulo 20 de Apocalipse. Por isso que fala aqui a respeito, guardado sobre algemas eternas, para o juízo do grande dia, que é quando vai vir o fogo eterno, né? Depois disso. Então, aqui vai nos trazer à memória o texto, o período do milênio após a segunda vinda de Cristo aqui. E aí menciona que assim como foi com Sodoma e Gomorra, que desceu o fogo e enxofre do céu, e é o fogo eterno. Então, Judas menciona que Sodoma e Gomorra sofreram as consequências do fogo eterno. Ora, Sodoma e Gomorra não estão ardendo até hoje. O fogo eterno que os queimou não está queimando até hoje. Da mesma forma que o fogo que queimou Sodoma e Gomorra se extinguiu, vai chegar a hora que vai acabar isso também. É o resultado do fogo que é eterno, e não ele que fica ardendo. Ou, se você quiser, não há problema. Deus vai fazer novo céu e nova terra. Embaixo da nova terra vai ter o manto. Ali é fogo. Então, o fogo vai poder continuar existindo na região do manto, na parte mais interna dela, até chegar no núcleo do nosso planeta. Mas os maus não vão ficar ardendo eternamente, porque Deus não tem prazer com a morte do ímpio. E eles, para poderem receber o castigo, eles estão vivos. E eles não vão ter vida eterna. Apenas os justos terão vida eterna, não os mortos, para serem castigados eternamente, já que o castigo é derramado enquanto eles estão vivos. Poucos pecou, poucos açoites serão castigados até atingir a morte eterna e deixarem de existir. E quem muito pecou, com muitos açoites serão castigados até atingir a morte eterna e deixarem de existir eternamente. Simples assim. Então haverá destruição completa no estado de consciência deles para sempre. Eles vão ser destruídos, consumidos. Não vai haver nada deles. Não existirá nada. E nem chance de voltarem. Apenas Jesus voltou da segunda morte porque ele tem vida própria nele mesmo. É um dos motivos pelo qual um anjo não poderia morrer em nosso lugar. Tinha que ser Jesus Cristo. Então, a punição eterna. Como é que eu vou compreender direito esse termo? Já mencionei para vocês. O resultado é que é eterno. Tá? Então, o termo eterno e para sempre, nas palavras gregas ali, que tem a ver com aionios, eles aplicam-se tanto a Deus como ao homem. Tá? Mas quando aplicam-se para o homem, não é um resultado eterno. Eterno é apenas Deus. Então, para deixar mais claro isso, tá? Para evitar mal-entendido, devo recordar que aionios é um termo relativo. Seu significado é determinado pelo objeto que ele modifica. Assim, quando as escrituras utilizam aionios em relação a Deus, significa que ele possui existência infinita, porque ele é imortal, ele é eterno. Agora, quando está falando de seres humanos mortais ou coisas perecíveis, o sentido se restringe a um período em que a pessoa ou coisa fica existindo. Então, é o contexto de aionios. Tá? Precisa estar mensurando isso. Então, já mencionei, Sodoma e Gomorra não estão ardendo eternamente. Tá? Da mesma forma, eles também não, os ímpios não vão ficar eternamente ardendo para sempre. Eles apenas vão se extinguir e o resultado dele é que é eterno, porque não tem volta, conforme nos é citado, segundo Pedro 2, verso 6. O fogo eterno ele é ensinado por Cristo, sim. Então, Cristo destina aos maus ao fogo eterno. A duração do fogo é que é diferenciada. É um castigo eterno, porque eles deixam de existir eternamente. Tá? Então, há uma interpretação importante para nós fazermos aí desse castigo eterno. Ok?
várias vidas, né? Os justos vão desfrutar da vida eterna aqueles que são considerados no juízo de Deus ímpios, injustos, esses vão ter então a consequência de sofrerem a segunda morte, do qual a segunda morte não há ressurreição, tá? Que não há uma terceira ressurreição, só há duas. Morreram a morte eterna, ou a primeira morte, morreram a morte física, aí ressuscitam para passarem pelo juízo e aí morre a segunda morte. Essa ressurreição que eles têm é a segunda ressurreição. A primeira foi a ressurreição dos justos, tá? Quando Jesus vem, daqui a pouco eu vou mostrar uma linha do tempo para vocês. Quando Jesus vem a segunda vez, ele vai ocorrer a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. E aí tem um milênio, e aí depois vem, Jesus vem a terceira vez a esse mundo, e aí ocorre a segunda ressurreição, tá? E aí é que vem o lago de fogo e enxofre, aí é que vem o que seria o inferno, tá? E termina, e não há uma terceira ressurreição. Só para deixar claro isso também. Então, a Bíblia fala de eternidade, fala de redenção eterna, tá? Por exemplo, Hebreus 9:12, e fala também da punição eterna, do qual não há volta. Então, nas escrituras, tá? Essa expressão pelos séculos dos séculos, que também é mencionado, ela também tem um contexto. Ela também é aplicada, então, a Deus ou ao homem, que é esse conceito aí de aiônios que nós havíamos colocado. Essa noção, às vezes é trazida por século dos séculos ou para sempre, tá? Vai depender do objeto ao qual ela está ligada, tá? Essa expressão, ela está ligada. Então, há outro exemplo, que é o exemplo de Edom, né? O profeta Isaías diz que haveria de transformar aquele país num piche fervente, ao qual nem dia nem de noite se apagará, e que a fumaça queimará e subirá para sempre. Bom, aqui está as ruínas de Edom, e não está a fumaça subindo para sempre, não está ardendo eternamente. Edom é onde tem a cidade de Petra, ela foi destruída, mas não está ardendo até hoje. É o resultado disso é que foi definitivo. Eles jamais voltaram a ser uma civilização novamente. Essa expressão para sempre na Bíblia, ela tem né, um contexto bem dirigido. Tá? Por exemplo, no Antigo Testamento diz que o escravo poderia servir o seu senhor para sempre. Mas o escravo morre. O menino Samuel deveria morar no tabernáculo para sempre. Ele também morreu, ele não viveu para sempre. Inclusive, ele saía do tabernáculo e ia para os locais. Jonas percebeu que permaneceria no ventre do grande peixe para sempre. Paulo, por exemplo, aconselha Filemão a receber Onésimo para sempre. Então, são figuras de linguagem. Você não deve entender a figura de linguagem de uma forma literal. É uma forma de dizendo que o significado, né, o resultado disso é muito grande, é muito duradouro, muito significativo. Eu tenho que entender esse contexto, poder destinar isso. O Salmo 92:7 menciona que os maus serão destruídos para sempre. Da mesma forma, traz isso. Malaquias diz assim, ó, eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo, porque o resultado é para sempre. Não vai ter como voltar, vai ter raiz para brotar de novo. Hein? O resultado é eterno. Então vai acontecer uma destruição final de todas as coisas más. Essa é a destruição dos ímpios. Esse é o fim da morte, é o fim do Hades. Né? Acabará. Então, o resultado vai ser a punição, também como resultado é um processo. Então, a Bíblia deixa bem claro que a eterna é a punição, o resultado, e não eterno é o processo. Eles ficam ardendo eternamente. Isso representa, é a segunda morte, é que é isso, o inferno é a segunda morte. Dessa morte não há ressurreição. Os seus resultados são eternos. Veja só o que nos disse o arcebispo William Temple. A William Temple estava correto ao afirmar: uma coisa podemos afirmar com segurança: o tormento eterno deve ser eliminado. Se os homens não houvessem importado a noção grega e não bíblica da indestrutibilidade natural da alma do indivíduo e não lessem o Novo Testamento com esta mensagem em mente, haveriam então de obter do Novo Testamento a crença
Não de um tormento eterno, mas de uma aniquilação. Ou seja, esse arcebispo, William Temple, está mencionando isso. Quando leram o Novo Testamento, eles estavam com aquele conceito ainda grego que o grego trouxe para eles que havia vida eterna, entendeu? Que havia um, vamos dizer, um resultado eterno quando o espírito sai da prisão que é o corpo. Se eles não vissem isso, essa indestrutibilidade natural, a alma não morre. Porque a Bíblia diz, a alma que pecar morrerá. Se a alma que pecar morrerá, é porque a alma chega ao fim. Então, se eles não lessem com esse contexto o Novo Testamento, eles não tinham entendido a história do tormento eterno. É o fogo que é chamado eterno, não a vida que é lançada dentro dele. Por causa desse contexto, dessa cosmovisão, é que existiu o conceito errôneo de inferno eterno, e isso está dentro do cristianismo. Mas, infelizmente, um conceito errado, que não deveria existir. Porque a justiça divina foi cumprida, foi executada a penalidade. Quando foi executada a penalidade e terminou aquilo ali, acabou. A justiça de Deus já foi requerida. Deus não quer cada vez mais, eternamente. Nunca quis isso. Nós temos um Deus de amor, justo sim, mas um Deus de amor que não tem prazer na morte do ímpio. Então, quando foi executada completamente a penalidade, que é determinada pela lei de Deus, está satisfeita a sua demanda de justiça. E aí Deus vai fazer uma nova criação, novo céu e nova terra, onde habita a justiça, diz o Senhor. Está no relato de 2 Pedro. Novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Então, cuidado um pouco com esses conceitos. Vai haver, sim, uma punição, há um acerto de contas. A morte é o resultado final do pecado. Daqueles que rejeitaram a salvação, porque Deus é longânimo para conosco, não querer que nenhum de nós pereça, mas sim que chegue ao arrependimento. Segundo Pedro 3, verso 9. Aqueles que rejeitaram o Salvador, porque condenados estamos todos. Se você for ler João, capítulo 3, verso 16 a 18. Condenados estamos todos, aqueles que rejeitaram a luz continuam na condenação. Quando chegar a vez do juízo dos salvos, o resultado do juízo dos salvos é bem claro. Sabe qual é o resultado do juízo dos salvos? Condenados. Nós não vamos ser considerados inocentes. Só que Jesus já morreu a morte no nosso lugar. Ele já morreu a morte eterna. Então, o destino dos condenados já está pago o preço. E Deus, que é um Deus de misericórdia, ele vai então nos dar condição de ter a vida eterna, porque Jesus ressuscitou e quer passar a sua natureza, os seus méritos para nós. E o Pai aceita isso. Então, alguns pecaram flagrantemente, outros viveram uma existência relativamente moral. Isso é uma variação na culpa. E Deus vai ser justo. Aquele que pouco pecou, com poucos açoites será castigado. Quem muito pecou, com muitos açoites será castigado. Haverá justiça. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Jesus não se entrega àquele que julga retamente. Deus é justo. Então, Jesus ensinou sobre a questão da punição. Há um tormento eterno, a gente precisa entender isso. Mas esse tormento não é para sempre. O resultado dele é que é eterno. Então, Jesus deixa claro esse ponto. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Porém, 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 que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele com quem muito se confia, muitos lhe pedirão. É a história dos muitos açoites que eu tinha mencionado. Então, há uma gradação na punição, há uma maior rebeldia, há um paralelo com a justiça de Cristo que nós vamos viver, a angústia do mental que existiu. Isso existiu, está existindo para nós que fomos salvos do período de grande angústia, mas nós permaneceremos fiéis, do mesmo jeito que Jesus permaneceu fiel em sua angústia, e também o paralelo com Cristo da angústia mental daqueles que se perderam. Só que eles se perderam em seus pecados e recebem a punição eterna. Jesus recebeu a punição eterna, mas para nossa salvação. Aqueles que não, não aceitaram a salvação que Jesus ofereceu, eles mesmos vão ter que pagar
pela sua justiça. A justiça de Deus exige isso, porque eles não aceitaram a Jesus como seu justificador. Então, existe uma colheita do pecado. Assim vai acontecer com os pecadores perdidos. Eles colherão o que semearam. Não apenas durante essa vida, mas também uma destruição final. Na proporcionalidade entre a culpa, eles terão a sua agonia também. E a terra será purificada. Purificada com fogo, não mais com água. Não haverá mais um dilúvio. Vai ser com fogo. Os elementos, não, diz Pedro assim, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, nesse processo de purificação, de renovação, a terra vai ser destruída com fogo, o fogo vai destruir os ímpios, vai então purificar a terra da poluição do pecado, e vai surgir uma nova criação mais uma vez. Novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, diz Apocalipse 21. Vai haver o fim do sofrimento, a terra vai ser purificada, recriada, o lar eterno dos remidos. Deus vai banir para sempre a tristeza, a morte e a dor. Essa é a promessa que ele nos faz. Então vai ocorrer a remoção final da maldição, a maldição do pecado. Finalmente será extinta a maldição trazida por essa porcaria que é o pecado. Finalmente isso vai ter chego ao fim. E qual que é o conselho de Pedro para os crentes? Em vista da vinda do dia do Senhor, ao qual os pecadores impenitentes e o pecado serão destruídos, Pedro aconselha aos crentes, diz que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais os que vivem em santo procedimento e piedade. Devemos viver em santo procedimento e piedade, querendo apressar e abreviar a vinda do nosso Senhor Jesus, estando preparados, Pedro continua. Nessa mesma carta, 2 Pedro capítulo 3. Há uma esperança na promessa de Cristo. Jesus prometeu voltar. Nós, segundo a promessa, esperamos novo céu e nova terra no qual habita a justiça. Ele prometeu isso. E ele voltará para nos levar para onde que é onde ele está, estejamos nós também. Então Jesus prometeu isso. E essa é a grande exortação final. Vamos estudar um pouquinho sobre a ressurreição agora. Então, na volta de Cristo, ele traz a ressurreição. Ele vai ser transformados, tá? Então, 1 Coríntios 15 vai dizer assim: aquele que é corruptível, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade. Então, a morte, né, que é o último inimigo, vai ser tragada na vitória de Cristo Jesus. Vai haver a reunião dos fiéis. Os salvos justos, tá? Que estiverem vivos, né? Os justos que estiverem vivos vão ser transformados e vão ao encontro do Senhor nos ares. Porém, os vivos não precederão os que dormem. São os que morreram em Jesus que vão ser transformados primeiro e levados ao encontro do Senhor Jesus nos ares. O falso Cristo não que põe os pés na terra, o verdadeiro não põe, fica nos ares. E aí os vivos transformados vão ao encontro do Senhor nos ares junto com os ímpios. Então, é uma promessa de Cristo que ele fará isso. E ele está nos preparando o lugar para nos levar junto com os seus. Então, a esperança da vida após a morte. Isso é ressurreição. Não há vida após a morte sem ressurreição. A vida após a morte é apenas após a ressurreição. Mas eu digo, Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. A ressurreição é um tema central da fé cristã. Então, a gente vai explorar esse conceito e a importância disso no impacto da vida de cada um de nós. Tá? Então, o que é a ressurreição? É a restauração da vida, juntamente com a plenitude do ser, da personalidade, que foram subsequências à morte. Então, uma vez que a humanidade está sujeita à morte, deve haver uma ressurreição para que possa existir novamente a experiência de vida após a sepultura. Isso está muito cheio na Bíblia. No mesmo Antigo Testamento, Jó menciona isso, Salmos menciona isso, Isaías menciona isso. Falam da ressurreição. E no Novo Testamento isso também continua existindo, especialmente no grande capítulo que fala da ressurreição, que é 1 Coríntios 15. É uma evidência sólida na Escritura, tá? Uma evidência sólida da ressurreição, o qual nós temos aí evidência de que Jesus ressuscitou também, não foi colocado já no grupo aí, uma evidência que o Célio colocou a respeito disso. São evidências incontestáveis que ninguém consegue contestar? Meus amigos, Deus é possível ser contestado. Se Deus é possível ser contestado, a ressurreição
também é possível ser contestada. Deus nunca impossibilitou a possibilidade de ser contestado. Agora ele dá evidência suficiente para que nós possamos crer, do mesmo jeito que terá evidência aquele que quiser duvidar. E a fé não é uma coisa cega, nunca foi. Nós também já estudamos isso, estudamos sobre a diferença de fé e fideísmo. Fé é baseada em evidência. Fé é baseada em algo que se espera, ainda que não se veja. Mas existe uma evidência, existe inclusive uma certeza que nós podemos ter com base na experiência que cada um de nós pode ter com Deus. A ressurreição de Cristo dos mortos, ela nos dá um íntimo associado à nossa à ressurreição dos justos que morreram e vão ressuscitar. É por causa da ressurreição de Cristo que podemos crer na ressurreição dos mortos. E Jesus disse isso bem claramente. Tá? A ressurreição dos vivos, na ressurreição dos que morreram em Cristo, que é a ressurreição da vida, e a ressurreição dos perdidos, que é a ressurreição da condenação. Então, João 5:29 fala das duas ressurreições, bem claramente ali, tendo um intervalo de tempo entre uma e outra, de 1000 anos, literalmente. Então, nós entendemos a importância da ressurreição de Cristo. Na pregação do Evangelho, isso é dito. Se Jesus não houvesse ressuscitado, não haveria sentido algum em pregar o Evangelho. Em vão seria a nossa fé. Paulo menciona isso. Para o perdão dos pecados. Sem a ressurreição não haveria perdão dos pecados. E perdoou, mas tá. Mas se não ressuscitou, Jesus continuou morto, nós não fomos para o céu com ele. É porque Jesus ressuscitou, é que os mortos em Cristo podem ressuscitar também. E nós podemos ter o direito à vida eterna graças a isso. Então existe um propósito nisso, porque se está morto, não vai faz diferença nenhuma, não vai para lugar nenhum, não tem vida nenhuma, não faz nada. É apenas após a ressurreição que existe vida, que existe louvor no céu, que existe vida eterna. É vida eterna, não é para os salvos, não é a morte eterna. A morte eterna é para os perdidos. Então vai estar vivo, não vai estar morto. Vivo, em vida, num corpo material. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, lá ele falou: me toca aqui, ó, me dá comida para comer, eu como. Ele tinha um corpo físico. Os que ressuscitam também não têm um corpo físico, não tem nada de ficarem perambulando por aí. Ah, mas Jesus atravessava a parede. Jesus tinha poder para isso. Os anjos também têm. Então, ele usou o seu poder, ele não ficou atravessando para ele como uma penada. Isso não é bíblico, isso é cultura humana, isso é tradição humana. Biblicamente falando, não é assim que as coisas funcionam. Mas há uma ressurreição, então, literalmente geral. A ressurreição de Cristo é a base da ressurreição geral dos mortos. É a esperança do além-túmulo, a esperança de que há algo além da morte. Os que dormiram em Cristo ah, são chamados bem-aventurados, segundo Apocalipse 14, verso 13. Bem-aventurados os que morreram em Cristo Jesus. É 13:14 ou é 14:13? Deixa eu olhar aqui agora que eu esqueci. 14:13. Tá? 14:13. Então eu ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Os que morreram no Senhor, eles são chamados felizes, bem-aventurados. Então existiu uma ressurreição corporal de Cristo. O próprio Jesus negou que fosse uma espécie de espírito ou fantasma. Falando aos seus discípulos, ele disse: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vês que eu tenho. Ele disse claramente: eu tenho um corpo. Uma demonstração da realidade física de Cristo. Ele convidou a tocar, pediu comida, alimento, e ele comeu. Havia um corpo físico. Então há um impacto da ressurreição nos discípulos. Foi feito pela atriz. Nossa, Jesus, olha o poder que ele tem para voltar da morte. Existe uma transformação no grupo de homens fracos e assustados em valentes apóstolos, prontos a empreender qualquer coisa em favor do Mestre, prontos para morrer se necessário fosse. E de fato morreram. Todos foram assassinados, com exceção de João, que foi preso, jogado num tacho de azeite fervendo, e não conseguiram matá-lo. Depois morreu morte natural. A missão que eles assumiram como resultado da ressurreição sacudiu o Império Romano e revolucionou o mundo até os dias de hoje. O poder e o sentido da pregação do Evangelho, a ressurreição traz isso.
Foi a certeza da ressurreição de Cristo que deu sentido e poder à pregação do Evangelho. Pedro fala a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, como produzindo viva esperança nos crentes. E nos traz literalmente a obrigação de testemunhar. Nós temos que testemunhar daquilo que vimos, disseram os apóstolos, a sua ressurreição. Isso está baseado nas Escrituras. O Antigo Testamento falava dessa ressurreição. E pelo poder do testemunho deles, eles podiam trazer grande poder ao seu serviço. E, de fato, eles assim o fizeram. Eles enfrentaram muita oposição. E é justamente a forma com que eles enfrentaram essa oposição ousadamente que testemunha da veracidade do que eles estavam falando. Senão eles desistiriam disso, para quê? Não vale a pena morrer por uma mentira, uma ilusão. Agora, nós morremos porque sabemos ser uma verdade. Então, Jesus ressuscitou, e se ele fez isso consigo, ele fará isso com aqueles que morreram nele também ressuscitarão. Há esperança após a ressurreição. Paulo defendeu diante do Sinédrio para falar a respeito disso. Ele defendeu e falou da ressurreição. Na carta aos Romanos, ele disse: Filhos, com o poder eu mencionei da ressurreição dos mortos. Há um significado, inclusive, no batismo. Morre, é sepultado nas águas e sai das águas, ressuscita para a novidade de vida. É um símbolo a respeito do batismo. Tá? Entendendo isso, como já mencionei, que há duas ressurreições. Jesus testemunhou disso: ressurreição da vida, ressurreição do juízo, ressurreição da condenação. E há um intervalo temporal de 1000 anos entre as duas ressurreições, conforme lemos em Apocalipse 20, capítulo 4, versos 4 e 5. Tá? Há um intervalo de 1000 anos entre a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Que é a ressurreição da vida? É a ressurreição dos salvos, os que estão escapando, né? Os que não passaram pela experiência da segunda morte. É aqueles que ressuscitam imortais e incorruptíveis por ocasião do segundo advento de Cristo, conforme os textos que nós já mencionamos, e que vão então viver a vida eterna a partir dali. Esses são os que passam pela primeira ressurreição. E esse corpo dos ressuscitados é um corpo semelhante ao de Cristo. Quando ele ressuscitou, é um corpo real. Um corpo glorificado, claro, mas é um corpo real. Assim, os que ressuscitaram também vão ressuscitar glorificados. Vai haver essa transformação. Então, transformará o nosso corpo de humilhação para um corpo da sua glória. Mas é um corpo real, glorificado, mas real. Não é um corpo espiritual qualquer que faz como um fantasma, não tem nada disso. Sim, é um corpo como existiu anteriormente, uma alma vivente, um corpo com um espírito. Vai voltar a ser o padrão da criação de Deus, como foi a princípio. Então, existe a questão ali também da segunda ressurreição. É a ressurreição, né, dos ímpios, a ressurreição final, depois que acabar os mil anos. Essa ressurreição é para que se execute o juízo final. Eles têm que estar vivos para receber a condenação. Então, eles têm que ressuscitar. Se já estivessem lá no inferno atormentados, não precisavam de nada disso. Eles vão ressuscitar para receber a condenação. Porque só vai receber a condenação, tem que estar vivo para isso, volto a dizer. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida serão ressuscitados nessa oportunidade e lançados depois para dentro do lago de fogo, experimentando a segunda morte. Então, Deus está apelando ao nosso coração. Ele diz: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Pois por que morreríeis? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ele não tem prazer na morte, nem na morte do ímpio. Jesus promete ao vencedor: de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Aquele que vencer em Cristo, a segunda morte não vai ter poder sobre ele. Eles aceitando Cristo terão felicidade eterna, desfrutarão de uma felicidade simplesmente indescritível por toda a eternidade. Estarão juntos com o Salvador. Vamos tentar aí resgatar tudo que a gente falou. Cunhar aqui uma linha do tempo. O pecado começa no céu. Depois de começar no céu, ele chega na terra. Há manifestações do juízo de Deus, várias, especiais ao longo de toda a história.
A primeira delas foi o dilúvio. Né? Depois, nós temos a aliança de Deus, Deus desejando trazer novamente as pessoas para estarem ligadas a Ele, para permanecerem fiéis. E nós já estudamos sobre as dispensações e as alianças aqui. Tá? Então, ele faz uma aliança com Abraão, faz uma aliança com Moisés. É apenas uma aliança, ele vai ampliando o conceito de verdade. Ele reedifica Jerusalém, tá? Ocorre a morte de Cristo, ocorre ali o juízo investigativo após o final dos 2.300 anos, tá? Ou seja, em 1844. Vem o princípio das dores, que é o início ali dos sinais a respeito do retorno de Cristo. Tá? Vem o período de grande tribulação, vem a volta de Jesus. Na volta de Jesus ocorre a primeira ressurreição. Tá? Aí vem os 1.000 anos. Depois disso vem a descida da Nova Jerusalém. Ocorre a segunda ressurreição. E, por fim, o último ataque de Satanás tentando destruir e o juízo executivo, que é a segunda morte. O juízo executivo é a segunda morte. E aí a terra renovada, novo céu e nova terra. A capital do universo vai ser transferida para cá. Aqui vai ser o novo céu. Aqui vai ser a nova terra. Tá? Porque nós não vamos ficar para sempre no céu. Só vai ficar só 1.000 anos no céu. E aí vem para cá e Deus faz um novo céu aqui. A nova capital do universo vai ser nesse mundo. Então, a vida eterna dos salvos. É o reino eterno que não vai passar para ninguém, é o reino de Cristo. Corre o fim do sofrimento. Jesus prometeu, conforme já mencionamos, levar o fim da dor e também o fim da morte nesse mundo. Então, a criação divina, ela foi manchada pelo pecado. O homem se torna mortal, dependendo de Deus para ter misericórdia, salvação. E, de fato, ele é salvo. Jesus, através de Cristo, ele é a esperança da redenção, de restaurar-nos a imagem que tínhamos a princípio. E assim, na segunda vinda de Cristo, que vai ser visível, audível, vai ocorrer a ressurreição dos mortos. Nós já estudamos a segunda vinda de Cristo aqui, eu só estou resgatando para nos trazer de volta a memória. E vai ocorrer a recompensa final, porque os fiéis, eles receberão a sua recompensa. Passaremos o período de milênio, o fim de pecado, tá? Acontecerá depois disso, então, a erradicação completa do mal e um novo céu e uma nova terra, restaurada com uma comunhão perfeita, cidade santa, aqui novamente, num lar perfeito, num lar maravilhoso, por toda a eternidade. Eu ainda vou recomendar que vocês leiam todas, né, as passagens bíblicas que nós aqui destacamos, inclusive o texto que eu vou deixar depois no, nos comentários, né, anexo ali na descrição do vídeo, na realidade. Recomendo que vocês leiam também, se vocês puderem, o livro Patriarcas e Profetas, tá? De Ellen White, em especial capítulo 1, 3, 4 e 67. Podem ler também o livro Grande Conflito, falando a respeito da morte, falando a respeito do engano do espiritualismo. É importante que vocês leiam também. Eu vou deixar essa descrição também no vídeo, tá? Na descrição do vídeo. E o livro Nisto Cremos, tá? Em especial os capítulos 7, 25, 26, 27 e 28. Ali também tem todo esse arcabouço para os amigos. Okay? Creio que é isso. Já ficou um tanto quanto bem extenso, né? Quase 2 horas aí de vídeo. Agradeço pela paciência de vocês. E é um assunto de extrema importância. Vai ser um dos grandes assuntos no tempo do fim, que as pessoas estarão, infelizmente, iludidas e que Deus tem interesse em abrir o entendimento através do estudo aí das Escrituras Sagradas. Tá? Então, é através dela que nós, através da palavra de Deus, que nós seremos, mais uma vez, libertos desses enganos, dos enganos de Babilônia, pegando aí o paralelismo bíblico que nós vamos estudar depois em Apocalipse. Vamos mais uma vez orar? Oremos então, meus amigos. Ó Pai de amor, de graça e de bondade, santo e eterno Deus, nós agradecemos o privilégio de estar contigo, Senhor. Queremos pedir perdão por nossos pecados, nossas falhas e faltas. E queremos clamar que Tu dirija o nosso viver. Ajuda-nos, Pai, a estar contigo. Transforma o nosso viver, Senhor. E ajuda-nos realmente a aprender aquilo que quer nos ensinar. Nós lhe agradecemos pelo dom de Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Porque Ele morreu em nosso lugar, pagou o preço da morte eterna que nos era devida e nos dá a esperança de vida eterna. Pai querido, há muito engano ligado a essa questão do estado da alma após a morte. Liberta teus filhos, Pai. Perdoa-lhes as suas faltas, restaura-lhe a vida
Abre o entendimento, Senhor, que eles possam aprender da tua palavra, ter um coração sensível aos rogos do teu espírito, serem libertos, serem transformados, ouvirem a tua voz e se reunirem em um só rebanho de um só pastor, mesmo aqueles que estão espalhados pelos diferentes apriscos, Pai. Traz as tuas ovelhas, traz teu povo dentro do teu redil. É nos méritos de Cristo que oramos, clamando por libertação do mal e da confusão, das muitas doutrinas, das tradições dos seres humanos, para que os teus filhos estejam contigo. Em nome de Cristo oramos, agradecidos. Agradecidos, pois eres bom. Em nome de Cristo, amém. Mais uma vez, nós agradecemos aí a presença de todos aqui acompanhando esse vídeo, aqui estudando aqui na classe bíblica Escavando a Verdade, tá? Convidamos aqueles que ainda não são membros do canal para se não apenas ali se inscreverem, mas também se tornarem membros do canal para terem acesso a todo o nosso conteúdo, tanto pela parte da capelania, ou se quiserem também o conteúdo de saúde que nós estamos colocando, né? E que você possa, então, estar aprofundando os teus estudos, o teu conhecimento cada vez mais. E estaremos fazendo, então, a continuidade, né, desse estudo através aí das mensagens aqui do chat, tanto do YouTube, mas especialmente pelo grupo nosso de WhatsApp da classe bíblica Escavando a Verdade. Ao longo dessa semana, você pode estar postando, então, as tuas perguntas, as tuas interrogações, para nós avançarmos aí nos estudos. Então, vai entrar esse vídeo no ar às 16 horas aí de amanhã, do dia 14 de dezembro, para que você possa, então, depois estar postando aí os, uh, as suas dúvidas, para que nós possamos, em tempo oportuno, respondê-las, se assim soubermos. Se não soubermos, vamos estudar para poder estar trazendo a resposta para você. Deus abençoe, muito obrigado pela paciência de vocês. Até um outro momento, se assim Deus permitir. Um abraço e até lá. Sigam com Deus.